Estou aqui com o Daniel Wattf, técnico do Vila Velha, que vai falar um pouquinho com a gente. Daniel, para começar, boa tarde. Queria que você falasse um pouco de como você avalia a campanha do Vila Velha até aqui no campeonato. Boa tarde. A história do Vila Velha na competição ela é uma história interessante até, porque há menos de um mês da competição a equipe do Setaf não tinha nem a certeza da participação ainda na Liga. Nós tínhamos ainda algumas coisas pendentes, né, para se resolver em termos de patrocínio. A partir da certeza foi correr atrás dos seus componentes, né? A partir da minha chegada, a contratação dos estrangeiros, isso muito em cima da hora. Então a expectativa é que nós tivéssemos uma dificuldade muito grande, principalmente na parte técnica, né, para poder conseguir um campeonato tão difícil quanto esse, você fazer jogos equilibrados, como nós estamos fazendo, e até por conta das duas últimas temporadas do clube, né? Duas temporadas nós tivemos muitas dificuldades, com poucas vitórias, um pouco de descrédito com o próprio torcedor lá em Vila Velha, e aos poucos nós fomos apagando isso, né? Com boas apresentações. O grupo de jogadores é um grupo muito bom, jogadores um pouco mais experientes do que nas temporadas anteriores, fez com que nós tivéssemos uma equipe bastante competitiva. E com o andamento dos jogos isso foi se comprovando, né? Nós conseguimos algumas boas partidas, mesmo não vencendo, temos vendido caro as derrotas e sentimos muita falta dessa pré-temporada que todas as equipes têm, ou as equipes de São Paulo com o seu campeonato, ou as equipes de fora que conseguem ter o seu grupo o ano todo. Então isso fez com que a equipe do Vila Velha, com muita dificuldade, mas o balanço até agora é muito positivo. E a gente espera ainda nessa reta final conseguir aí alguns objetivos maiores, que quem sabe culminando com a classificação aos playoffs. Então acho que é um balanço para lá de positivo. Você falou aí da sua chegada ao Vila Velha, do clima que estava antes, né? O time vinha de 2 temporadas ruins, sendo que a última tinha feito a pior campanha da história do NBB. O que te seduziu para ir para o Vila Velha? Qual foi o que o Luiz Felipe te apresentou que te fez aceitar a proposta, cara? O primeiro eu fiquei fora do NBB 4, né? E a vontade de todo treinador é poder estar na melhor competição do país, né? Fui dirigir a equipe de Rio Preto, né, no Campeonato Paulista, onde também, com as mesmas dificuldades que enfrentamos hoje, né, uma equipe de menor porte, conseguimos alguns bons resultados. E assim que terminou o Campeonato Paulista, recebi o convite do Luiz Felipe. Em primeiro momento, a vontade de querer trabalhar é muito grande, mostrar o trabalho, de tentar a evolução, a paixão realmente pelo basquete que move. Então, a partir do momento que houve o convite por parte dele, houve o acerto e nós conseguimos chegar em Vila Velha por conta dessa paixão em querer trabalhar pelo basquete. Em segundo plano, vem também a oportunidade de voltar ao NBB. Isso era fundamental naquele momento. Mostrar um bom trabalho para, quem sabe, nos próximos NBB continuar ou no Vila Velha ou buscando algo mais aí, algumas outras equipes. Então, acho que esses dois fatores foram importantes e a gente espera que isso possa ter surtido efeito. Já surtiu o efeito do Paulista para o NBB, agora a gente espera a continuidade dentro do NBB. Você estava falando da formação da equipe, que foi com um pouco de atraso em relação aos adversários. Mesmo uma equipe montada quase começando o campeonato, alguns jogadores chegaram já em andamento, vocês conseguiram montar um bom elenco, né? Queria que você falasse um pouco da formação desse elenco e especialmente dos 3 estrangeiros. O Simons é o jogador que mais se destaca hoje, mas o Parker também cumpre um papel muito importante na sua equipe, e o cubano, o Gemot, antes de se machucar, vinha muito bem também, né? Depois teve uma lesão, deu uma parada. Queria que você falasse um pouco da formação desse elenco, onde você foi buscar, como você conseguiu formar um grupo bom, mesmo sem tempo, e falar especialmente aí desses 3 jogadores estrangeiros. Bom, a minha contratação ela não foi a primeira. Já havia alguns jogadores contratados antes da minha chegada, o caso do Cazé, o caso do Alexandre, e os 3 estrangeiros. Acho que o Luiz Felipe tinha pressa, né, por conta de não ter mercado. Ele através de algumas informações e através de agentes,
ele conseguiu esses estrangeiros. O Cazé, por ser lá da terra, tinha saído do Tijuca, né? E o Alexandre, que já havia passado por lá e tinha deixado boas impressões. A partir da minha chegada, nós tentamos constituir o restante da equipe. A partir do que se tinha no mercado, nós fomos buscando peças importantes, no caso do Éder, no caso do Daniel Filé, esses jogadores da posição de pivô, onde nós tínhamos muita carência e necessitaríamos. O Éder tinha se desligado da equipe de Mogi, tinha passado um torneio pelo Uruguai, e o Daniel Filé estava liberado pela Liga Sorocabana, e por já ter trabalhado comigo em Araraquara, eu indiquei ele ao Luiz Felipe, e nós acabamos acertando com esses dois jogadores que foram fundamentais, além da chegada do Rodrigo também, que veio do Minas, que não teve grande aproveitamento por conta de uma lesão. Nós formamos o grupo principal, completando com alguns jogadores da base lá de Vila Velha, conseguimos montar esse grupo. Os 3 estrangeiros não foram indicações minhas, né? Já havia sido contratados. Eu apenas conheci o Parker, por já ter jogado contra ele em Assis, no NBB. E no Campeonato Paulista ele fez a primeira fase por Rio Claro. Sabia que era um jogador de muita finalização, de muita precisão nos arremessos, mas não havia trabalhado com ele. O cubano tinha feito uma passagem rápida pela equipe de Santos no Campeonato Paulista. Tínhamos algumas informações dele, tanto é que começou muito bem. Agora está retomando a sua melhor condição. Vem nos ajudando bem, porque é um jogador de muito mais contato físico, uma escola diferente dos americanos. E o Simons é uma grata surpresa, né? Um jogador de muita qualidade ofensiva, como quase todos os americanos, né? Veio acrescentar demais a nossa equipe, tem sido um dos carros-chefes, além de ser uma grande pessoa, todos eles são ótimas pessoas, fácil de trabalhar, e a gente esperava que eles pudessem render bem, e a gente está tendo uma expectativa ainda para melhor nessa reta final. O Simons com certeza já mostrou aí para todo mundo do basquete brasileiro que tem condições de ficar no Brasil e ser efetivo aqui em qualquer outra equipe. A gente espera poder continuar trabalhando com esse jogador. E a gente fica muito feliz de poder ter ele lá no Jogo das Estrelas, né, ser votado. É muito importante e é um dos cestinhos da competição. E a gente sabe o tão quanto é difícil conseguir esses números no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a importância deles hoje dentro da equipe é muito grande. São jogadores que pontuam, que fazem o placar para a equipe. E não podemos em nenhum momento esquecer que para eles terem essa função, tem quem carregue o piano para eles. Então, valorizar aí o grupo todo, com todas as dificuldades da montagem da equipe, a gente vem fazendo um grande campeonato, com boas apresentações, vitórias que entraram para a história do basquete de Vila Velha, que foi o caso do jogo contra a Brasília, e fazendo uma competição digna, isso que é o mais importante. Sei que técnico não gosta muito de falar individualmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho também do Alexandre, que tem feito um belo campeonato e é um desses que quase sacrificados na rotação pela falta de um armador mais experiente na reserva, né? Acho que quem roda com ele é o Tite, se não me engano. Nós tínhamos o Fernando Reis, que por problemas particulares teve que se afastar do grupo, pediu afastamento, jogou praticamente só o primeiro turno. E nós esperávamos que ele pudesse estar no grupo até o final para compor essa rotação que você mesmo disse. Então é um jogador que, no caso do Alexandre, é um jogador que vem com grandes números, é o carro-chefe, a cabeça pensante da nossa equipe. Está num patamar muito bom nessa competição, fazendo uma competição muito boa. Está entre os primeiros em nível de assistência na competição. Além do mais, tem pontuado em vários jogos. Tem carregado a equipe realmente e a gente espera que ele só cresça. O jogador já passou por grandes equipes no Brasil, né? A gente espera que ele se firme. É um jogador que está ganhando a sua maturidade, né, nesse momento da carreira, né? Então, fico feliz por ele e feliz dele estar nesse nível ajudando bastante a nossa equipe. Daniel, você é formado em administração, né? Sim. Você consegue ver nesse tempo já no Espírito Santo por que as equipes capixabas, vocês têm um patrocínio da Garoto, que é uma grande empresa, mas por que outras grandes empresas que estão no estado, tipo ArcelorMittal, por que os times de basquete do Espírito Santo não conseguem atrair essas equipes? E aí eu não falo do Vila Velha, mas do esporte capixaba como um todo.
Olha, tenho muito pouco conhecimento do geral, né? O que a gente vê bastante lá é que falta uma cultura de investimento no esporte, né? Então, a partir do momento que se cria uma cultura, as empresas passam a olhar o marketing esportivo com mais carinho. Então, eu acho que a partir do momento que se cria essa cultura, tudo vai melhorar. E também as leis de incentivo, que hoje são as que movem o esporte no Brasil, né? Essas leis de incentivo são fundamentais para que você dê em troca ao empresário alguma coisa. Então, a partir do momento que se criar essas leis, eu acho que o Estado do Espírito Santo é um estado bastante rico em opções. Então, a partir do momento que se dê essa troca, né? Porque só o marketing esportivo, muitas vezes, para o empresário não é bom negócio. Então, de repente, fica por conta daquele patrocínio político, uma troca de favores. Acho que isso não é saudável para esporte nenhum, em lugar nenhum do Brasil. Então, você tem que ter essa troca. A partir do momento que se criar essas trocas, eu acho que tudo se fortalece. É um celeiro de atletas, só que todos os atletas lá têm que se destacar em outros lugares, né? Não só no basquete. Então, a gente aguarda com expectativa positiva que isso possa melhorar no futuro próximo. Essa troca de opções aí, né? Eu te dou o produto, você me traz um marketing ou me traz alguma coisa positiva, além da área social, que é muito importante. Daniel, você é nascido e criado em Franca, que é a capital nacional do basquete. Queria saber quanto do basquete francano você traz aí nos seus conceitos de jogo, quão influenciado você foi por esse estilo francano de jogar que a gente tanto fala. Então, nós tivemos a felicidade de poder trabalhar muito tempo, né, na equipe de Franca e mais feliz ainda por ter ficado muito tempo como assistente técnico do Hélio Rubens. Fui atleta dele antes desse tempo, fui atleta do Pedroca, que é o grande ícone, né, grande ícone da cidade. Então isso nos trouxe uma cultura muito grande, um aprendizado muito grande. E com o tempo a gente foi aprendendo os conceitos, a maneira de dirigir, a maneira de se exigir, de cobrar. Muitas vezes ela não é muito bem entendida fora dali, você tem que se adaptar e como eu já passei por alguns outros lugares, você vai se adaptando e tentando colocar aquilo que é o de melhor, vai filtrando algumas coisas positivas. Então aquele conceito de uma defesa consistente, com um jogo de transição rápido é o que mais se prega, né? Em Franca, uma equipe que não se entrega nunca, é o que eu sempre busco nas minhas equipes. E é lógico, se modernizando, se atualizando com todas as informações do mundo do basquetebol hoje. O basquete é um jogo dinâmico, que a cada temporada se muda muitas coisas e a gente hoje se adaptando melhor a esse sistema, um pouco mais de experiência, né, que eu comecei muito novo, podendo reciclar aquele aprendizado de Franca com algumas coisas mais modernas hoje. Você foi o técnico mais novo a assumir o time de Franca, né? Sim. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, já tão jovem, já dirigiu uma camisa tão pesada e foram 5 anos como técnico principal, né? Queria que você falasse um pouco desse tempo como técnico principal. Eu tive a felicidade no momento que o Hélio recebeu um convite praticamente irrecusável, né, daquela grande equipe que o Vasco da Gama montou, e eu fiquei numa expectativa muito grande naquele momento de saber qual era o meu futuro, né? Não sabia se quem fosse assumir a equipe iria querer que eu continuasse como assistente. Você foi assistente por 9 temporadas do Hélio, 10 né? temporadas. 10 temporadas. 10 temporadas. Então ficamos naquela expectativa. Ele não tinha como me levar junto com ele e ao mesmo tempo eu fiquei naquela gangorra, para cima e para baixo, ele sem saber o que fazer. E felizmente, por todo o serviço prestado como assistente dele, e a diretoria naquele momento queria dar continuidade no trabalho que estava sendo feito, me convidou a assumir a equipe. Eu fiquei muito feliz naquele momento, considero esse um grande prêmio que eu tive na minha carreira até hoje, um grande título, foi conseguir dirigir a equipe de Franca por 5 temporadas. Já na primeira temporada nós fomos campeões paulistas e terminamos em 3º lugar ao Campeonato Brasileiro. Isso me fez concretizar um sonho e além de me alavancar, né, na carreira como treinador de basquete. Então isso foi o grande título da minha carreira e uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro de assumir uma equipe com a camisa, como você mesmo disse, e depois substituir Hélio Rubens. É a mesma coisa que você entrar no palco para cantar depois do Roberto Carlos, né? É muito difícil, a cobrança seria muito grande, como foi.
as comparações, tudo isso foi muito difícil no seu início. Mas aos poucos nós fomos conseguindo tirar isso, fomos ganhando um pouco mais de experiência. E falo que hoje eu estou num momento mais maduro, vamos dizer assim. Se tivéssemos assumido essa responsabilidade hoje, com certeza o resultado seria bem melhor. Mas tudo que eu tenho hoje eu devo àquele momento, aquele período que eu fiquei como assistente do Hélio e aqueles 5 anos, 5 temporadas como técnico de Franca me amadureceram precocemente. Você é considerado responsável por lançar o Varejão no adulto também, né? Eu queria que você falasse um pouco desse jogador, de como você o viu lá em Franca, nesse começo dele, e como você o vê agora, né? E também nessa temporada, que ele vem fazendo uma temporada espetacular e mais uma vez teve uma contusão, que é uma pena. O Anderson chegou em Franca através do seu irmão, né? O Sandro era atleta do nosso adulto na época e lembro que me falou, eu como técnico das categorias de base, ele chegou até mim e falou: tenho 2 irmãos lá em Vitória, queria trazê-los para jogar aqui, o que você acha? Eu falei: não, pode vir, traz os meninos, vamos ver como é que eles são, né? Ele queria levá-los para morar lá e que morar com ele e que eles pudessem jogar. E chegou o Anderson e chegou o Ângelo, que é o irmão mais novo deles. E aí nós fizemos as primeiras avaliações e os meninos ficaram lá, né? O Anderson, no primeiro ano que ele esteve em Franca, ele cresceu 10 centímetros e se mostrou já com essa característica que ele tem hoje, jogador muito valente, muito espontâneo, brigador, guerreiro mesmo. Tecnicamente ele foi crescendo muito rapidamente e no segundo ano ele já era titular da equipe juvenil e já treinava com a equipe principal. E quando nós perdemos o Hélio e quase a nossa base toda para a equipe do Vasco, né, naquele momento, nós tivemos que promover a entrada dos jogadores juvenis na equipe, né? E o Anderson foi a pérola de tudo isso aí, né? Ele se destacou demais no Campeonato Paulista e já na transferência do Paulista para o Brasileiro, o Barcelona veio e levou. Já era esse guerreiro todo que vocês veem aí, e o que deixa marcado pra gente é aquele início de ver aquele garoto magrinho, né, cabelinho curto, querendo algum lugar ao sol, né? E o mais impressionante é que esse garoto, ele é hoje da mesma maneira que ele era naquele dia, né? A humildade, a sua luta pelo basquete é a mesma que daquela época, então a gente fica muito feliz. Você falou aí da renovação que você viveu em Franca. Hoje o time passa por um momento parecido. Tem algumas coisas diferentes, que não é diferente da saída do Hélio daquela época, com os principais jogadores. Agora uma renovação quase mais opcional até, né? Uma opção por voltar mais às origens do basquete francano, um time mais jovem, com uma defesa muito forte. Como francano, como você está vendo esse novo time de Franca aí, dirigido pelo Lula? Eu acho que foi bastante corajoso, né, da diretoria atual, esse momento. Eu acho que esse momento, uma hora ou outra, ele teria que acontecer. Mas nós não imaginávamos que fosse tão drástico, né? Uma renovação por completo, né? E até agora o resultado é muito bom, né? Nós estamos hoje lá revelando grandes jogadores. O time tem feito uma campanha fantástica no NBB, ganhou um pouco mais de experiência do que estava, usou o Campeonato Paulista como um laboratório, cresceu-se todo mundo, levou ali 1 ou 2 jogadores mais experientes, os outros meninos são meninos de 22 anos para baixo. Isso vem dando um gás muito grande, né? Como você diz, é a melhor defesa da competição, conseguiu resultados que ninguém esperava tão rapidamente, com um comandante que todo mundo sabia da sua qualidade, e o mais importante é que se deu um voto de confiança. Não adiantaria nada fazer essa mudança se não tivesse a confiança de todos, de diretoria, de comissão técnica e principalmente do torcedor francano, que é muito exigente. Então acredito hoje que o torcedor está feliz com a equipe, tem apoiado muito a equipe, tem subido a média de público, né, no ginásio, passaram a acreditar bastante nessa equipe. E o futuro é esse. Eu acho que tem que se dar continuidade a esse projeto para que esses garotos no futuro próximo aí possam ser campeões e ser o futuro do basquete brasileiro realmente. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas 2 lendas do basquete brasileiro, especialmente do basquete francano, que você teve a oportunidade de conviver. Uma, o Pedroca, que foi seu treinador,
E outro Hélio, que além de ser o treinador, você foi assistente dele durante 10 temporadas. Queria saber o que eles representaram na sua formação como técnico e até como pessoa, porque a gente sabe que são caras que trabalham muito isso também. O Pedroca eu tive muito pouca convivência, porque era jovem demais, né? E ele já técnico do adulto em Franca, e com a humildade de sempre, estava sempre nos colégios, jogos escolares, e sempre lá nos treinos das categorias de base participando. Então, todo mundo fala que era um visionário, né? Tudo que a gente vive no basquete hoje ele já falava naquela época, né? Então eu acho que isso foi um grande trunfo dele, um visionário mesmo, já tinha ideia sempre à frente do seu tempo, né? E fez com que o basquete francano fosse essa marca que é hoje, é o pilar de tudo, começou ali. E formou o Hélio, né? O Hélio é uma fiel cópia do que aquilo que o Pedroca pregava, lógico, com as suas características, com a sua maneira de ver. Foi um grande jogador, né? Um dos melhores jogadores que o Brasil já teve, e levou isso para o banco de reserva, né? Essa liderança, essa crença, essa obstinação que sempre se teve, criar a sua melhor condição, explorar o seu melhor. Então esse é o grande aprendizado que nós tivemos nesse período com esses dois ícones do basquete, grandes pessoas e pessoas lutadoras que vão atrás até o fim. A gente está hoje tendo a oportunidade de ver o Hélio dirigir equipes até hoje, quer dizer, gosta demais, o que faz é o basquete realmente, e devo muito a essas pessoas, primeiro ao Pedroca, depois ao Hélio, principalmente ao Hélio por tudo que representou na minha vida, e torço para que ele continue até não poder mais, né? Enquanto ele estiver tendo saúde para estar dirigindo, bem, né? Que ele possa estar dentro da quadra, que é onde é a casa dele, né? Que a gente espera seguir esses exemplos, né? Poder ter essas oportunidades de continuar valorizando esse trabalho e poder ajudar o basquete, não só da onde você trabalha, mas no geral, né? Poder fazer com que o basquete brasileiro possa ser realmente o grande basquete que sempre foi. Daniel, você é filho de argentino, né? E isso te faz ter um olhar mais acurado para o basquete argentino? Você vê mais, você acha que você vê um pouco mais por essa ligação familiar e seus conceitos de jogo que você gosta, sofreu alguma influência do basquete argentino? Olha, meu pai veio muito cedo, né, pro Brasil, e meus laços com a Argentina não foram não só por paternidade, mas tinha familiares lá, né, sempre quando tinha oportunidade podia visitá-los, até quando fui jogar pude visitá-los, né? Então esse vínculo familiar existiu realmente, mas falar que o basquetebol argentino influenciou alguma coisa, eu acho que o basquetebol argentino ele é uma fiel cópia do basquetebol europeu, a influência do basquetebol europeu, que hoje ainda é bastante copiado, ainda todo mundo, nós aqui, se você for perguntar para mim se você quer assistir um jogo da Euroliga ou da NBA, eu prefiro da Euroliga, que é muito mais próximo à nossa realidade. O argentino criou essa cultura, joga dentro desses conceitos, tem uma liga que está muito mais na frente da nossa por tempo de idade. Mais de 25 tem anos muito já, tempo né? que existe essa liga. O basquetebol argentino hoje é muito praticado no país todo, vários lugares. Então eles um país muito menor que o nosso, tem uma quantidade de atletas muito maior do que o nosso. Então, se espalhou pelo mundo, né, os argentinos, nas grandes equipes, não só na NBA, como na Europa. Então, é um basquetebol invejável mesmo, com tudo que eles conquistaram. Hoje nós temos um grande técnico argentino dirigindo a seleção brasileira. Então, galera, não tenho vergonha de falar que o basquete argentino tem que ser copiado sim, né, porque eles criaram uma cultura real, seguiram ela à risca. Se pegar uma equipe de mini basquete, a equipe principal da Argentina joga do mesmo jeito. Mas nós temos aqui potencial humano, temos condições de fazer tão quanto a Argentina fez ou até mais. Basta essa organização. Estamos pelejando hoje com uma liga que está no seu 5º ano contra uma liga que tem 25 anos, quer dizer, temos muito caminho pela frente, mas acho que podemos não só fazer o que a Argentina fez, mas até suplantar pela qualidade que nós temos aqui. Hoje a Argentina tem grandes jogadores, fala-se numa renovação lá também, né? Aquela geração de ouro já está um pouco desgastada, mas eu vejo os grandes jogadores ainda jogando muito, como é o caso do Ginóbili, como é o caso do Nocione, o Escola, né? São grandes jogadores, é uma seleção respeitadíssima, que nós temos
que reverenciar sempre. Então a ligação é essa, e vou ter sempre a Argentina como minha segunda pátria, vamos dizer assim, até pelo respeito ao meu pai. Voltando para cá, Daniel, como você está vendo, como que você avalia o NBB 5 como um todo? Sei que já dirigiu Araraquara em outros NBBs. Você vê uma evolução técnica, fora da quadra também? Como que você está vendo o campeonato como um todo? Não, eu acho que fora da quadra a evolução é grande, né? A gente vê grandes melhoras, o retorno de mídia é muito maior. Hoje a gente tem o basquete mais falado. Não é o que a gente ainda precisa, mas já houve um avanço. Tecnicamente, essa temporada é uma temporada de muito equilíbrio. Alguns falam que nivelou por baixo, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que cresceu sim. Eu acho que hoje a gente já tem, você pega uma equipe de Franca com uma equipe de média de idade bem baixa, fazendo a campanha que fez. Quer dizer, estamos revelando alguns jogadores. A LDO veio aí para comprovar isso, um nível muito bom. Tem boas peças para serem exploradas. Então eu acho que o nível técnico, que é o mais importante, né, para quem trabalha no lado técnico, houve uma equiparação muito grande de forças. É lógico que ainda continuamos tendo as grandes equipes de maiores investimentos levando vantagens, né? Mas eu acho que nenhuma equipe hoje pode entrar em quadra achando que vai ganhar o jogo com facilidade, que não vai. São jogos sempre muito difíceis, você tem que fazer o seu melhor para conseguir os resultados. Então, acho que o equilíbrio técnico é a marca dessa NBB 5. E como você vê o momento do basquete brasileiro como um todo, cara? Indo além do NBB, porque a gente fala de NBB, mas NBB é só uma parte da história, né? Como você vê o momento do basquete? A seleção voltou a uma Olimpíada, né? Eu acho que fez uma boa Olimpíada, né? Dentro das nossas expectativas foi o que nós esperávamos. Jogou de igual para igual contra todas as equipes, terminou num quinto lugar, que para quem vinha nem jogando, terminar em quinto lugar já é um grande passo. Eu acho que na próxima Olimpíada, por ser aqui no Brasil, as nossas chances são iguais ou até maiores do que essa, de repente até brigar por um pódio. Temos grandes valores hoje no basquete brasileiro, jogando aqui, jogando no exterior, seja na Europa ou na NBA. Tivemos algumas baixas aí por contusão nesse momento, mas eu acho que o Brasil tem uma grande seleção, tem um grande comandante, tem um plano de trabalho a ser seguido. Então eu acho que em termos de seleção a nível internacional, que faz com que o basquete cresça aqui, não só em interesse de público, interesse de mídia, de patrocinadores, mas também na difusão, na massificação do basquete. A partir do momento que a seleção vai bem, eu acho que tudo se clareia, né? A gente vai ter mais meninos praticando basquete, mais procura nas escolinhas, mais procura na formação, e dessa quantidade a gente deve tirar bastante qualidade. Então acho que o caminho é esse. Não vai ter resultados imediatos, vai ter que ser gradativo mesmo. E a gente espera que fazer parte, ajudando, mesmo que seja um grãozinho ali, poder ajudar, formando atletas, fazendo com que essa equipe possa revelar jogadores. Acho que essa é a grande missão de todos os nossos treinadores. Então acho que o basquete está num bom caminho, está vivendo um bom momento, a gente tem que aproveitar. Em 2009 você foi campeão paranaense pelo Campo Mourão, né? Com uma final que terminou em WO contra o Maringá. Você acha que isso acabou no basquete brasileiro, é uma coisa que já ficou para trás, ou a gente ainda corre risco de viver esse tipo de coisa, mesmo que regionalmente? Como que você está vendo aí esse contexto mais micro do basquete brasileiro? Eu acho que isso pode acontecer ainda. Eu acho que não em alguns centros, mas em centros menos privilegiados, vamos dizer assim, pelo basquetebol, ainda pode acontecer. Porque hoje o basquetebol tem um preço, e esse preço muitas vezes é alto para alguns estados, para algumas equipes, e existe muito esse lado político, né, que é complicado. E eu acho que foi um episódio lamentável naquele momento. Ninguém gostou, nós que fomos sagrados campeões não gostamos daquele episódio de ser campeão sem jogar o último jogo. Tinha sido feito um acordo prévio, ele não foi cumprido e ficou esse momento ruim. Eu, como você perguntou, eu ainda acho que ainda existe, pode haver esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada evento desse, por menor que ele seja, ele encobre um ano de trabalho, né? Que você está aí pelejando para voltar para a mídia, voltar para
voltar a ter credibilidade com patrocinadores. Um evento desse que acontece, como aconteceu em 2006, o Campeonato Brasileiro não terminar, isso é muito ruim. Aquilo ali foi o fundo do poço. Hoje a gente está conseguindo tirar o basquete, né, crescer um pouquinho, nós não podemos voltar, dar passos atrás. Então, mas infelizmente ainda acredito que possa acontecer. Daniel, é muito raro a gente ver pessoas de dentro do esporte com uma postura crítica à realização dos Jogos Olímpicos, né? Já te vi falando que não era muito de acordo por uma série de razões, falta de uma política esportiva de verdade no país, a própria situação política que a gente conhece, tanto de notícias que a gente vê de desvio, de não sei o quê. Qual a sua opinião hoje sobre a realização dos Jogos Olímpicos? Você ainda acha que é um passo além das nossas pernas para esse momento? Ou você acha que realmente vai trazer algum benefício macro para o esporte brasileiro? Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida no momento. O Brasil hoje ele é um dos países mais emergentes do mundo. Nós vamos ter os 2 grandes eventos esportivos no Brasil, né? A Copa do Mundo e a Olimpíada. Isso está trazendo um custo para os cofres públicos enorme, né? E aí se coloca em dúvida sempre qual é o legado que isso vai deixar, né? Seja ele nas estruturas das cidades, nos aeroportos, nos hotéis, no transporte. E a gente sabe que o Brasil carece de muitas coisas, principalmente de uma política esportiva. Nós tivemos uma notícia super triste ontem, que foi as 2 equipes olímpicas do Flamengo, né, se desmanchando por falta de verba, para se sanear algum déficit. Eu acho que é correto. Eu acho que o atleta não pode ter esse tipo de risco de fazer o seu trabalho e não ter o seu salário no melhor final do terminar mês. Do que ter e não Com pagar, certeza. né? Então isso comprova que o esporte hoje é feito pelos clubes. Então não há uma política esportiva que engloba todo o esporte olímpico no Brasil. Então algumas modalidades como o basquetebol, quem faz são os clubes. Então acredito eu lá que os atletas que saíram do Flamengo, da ginástica olímpica, vão treinar onde? Vão treinar em outro clube. Se não for para outro clube, vão ficar sem patrocínio. Então, se existisse uma política esportiva que facilitasse a vida de todos os atletas, para que se pudesse treinar para uma Olimpíada, tivesse estrutura para isso, seria de pleno acordo. Agora, nós não temos essa política. Então é como se colocar o carro, a carroça na frente dos bois, né, para puxar. Então, acho que primeiro teríamos que ter essa política. E a gente tem comprovado aí de outros países que fizeram a Olimpíada, fizeram a Copa do Mundo, que o legado muitas vezes não é deixado. A Grécia talvez seja o melhor exemplo olímpico de disso. hoje que não deu resultado. A gente espera que isso não aconteça. Então, fico preocupado com isso. E a gente vê muito aqui no Brasil os investimentos no esporte muito próximos às competições. Quando, por exemplo, nós vamos chegar próximo à Olimpíada, vai haver um investimento grande para que esses atletas que são considerados olímpicos se treinem, façam que atinjam o seu melhor nível. Mas e depois disso? E antes disso? Como que se faz? Está se preocupando com a formação, com a sequência disso tudo? Isso que é a grande preocupação. Foi essa a minha preocupação já quando eu dei essa declaração, que eu acho que não seria interessante, porque justamente não temos essa política. Daniel, para finalizar, a torcida do Vila Velha vinha meio que com o pé atrás com o time, e acho que uma das coisas mais importantes que você já conseguiu nesse tempo de trabalho foi reatar a relação do time e torcida, né? Hoje a gente tem visto o Tartarugão recebendo bom público. Nas redes sociais a gente acompanha os torcedores do Vila Velha muito ativos, muito presentes na vida do time. Então eu queria que você deixasse um recado aí para essa torcida que está apoiando tanto o time nessa temporada. Nós conseguimos essa revitalização da volta do torcedor, né, aos nossos jogos, graças a um bom trabalho também da nossa direção, né, que fez um marketing bastante interessante. E o melhor marketing que existe são resultados, né? A partir do momento que você tem resultados, mesmo que você não vença os jogos no Tartarugão, a torcida te incentiva, tem gostado dos espetáculos que estão sendo proporcionados a eles lá. Temos uma média de público muito boa, comparado aos outros anos ela é muito maior, e a gente espera que esse torcedor continue nos apoiando até o final, porque a nossa ideia é lutar pelas nossas vitórias até o fim, independente da nossa condição de tabela, de classificação. Então o que eu deixo
de mensagem que fomos muito bem acolhidos pelo nosso torcedor e a gente espera que eles continuem nos apoiando, lotem o Tartarugão, que é a nossa sexto jogador, tem que estar presente, e em todos os jogos eu falo que ele é escalável, ele tem que estar lá para nos ajudar, e a torcida é muito vibrante, participativa, isso é muito importante. Então a gente leva um grande espetáculo para eles e eles têm dado o troco, que é nos incentivando do início ao fim, independente do resultado.